Movimentação e posicionamento do paciente no leito. Movimentação e posicionamento em decúbito dorsal. Antes de qualquer coisa, se identificar e descrever manobra. Colocar uma travessa antes do primeiro contato do paciente com o leito. Colocar uma almofada sobre os ombros, pescoço, cabeça, joelho, antebraço e também debaixo dos pés. É manter estável na posição e mudar conforme o tempo de troca de decúbito. Essa posição proporciona apoio para a coluna lombar, mantém o alinhamento correto e evita as contraturas e inflexão das vértebras cervicais. Impede também a rotação externa do quadril. Mantém os pés em dorsiflexão e evita a contratura e inflexão. Movimentação e posicionamento em decúbito semidorsal. Antes de tudo, se identificar e descrever a manobra. Colocar uma almofada sobre os ombros, pescoço e cabeça do paciente. Colocar rolos para trocante e lateralizar o paciente em 30 graus. Colocar os pés do paciente justapostos e também colocar travesseiro debaixo dos pés. Colocar travesseiro entre os membros inferiores e também uma almofada para apoiar o joelho lateralizado. Apoiar também sobre a almofada o pé lateralizado em direção ao lado da manobra. E por fim, o conforto do paciente. Esse tipo de manobra diminui a possibilidade de dor, contratura articular e subluxação, mantém a mobilidade nos músculos do ombro, permitindo um padrão normal de movimentos. Movimentação e posicionamento em decúbito lateral direito. Antes de tudo, deve-se identificar e descrever a manobra. Nessa posição, o paciente fica deitado de lado, com ambos os braços para frente e joelhos e quadris fletidos. O peso é suportado pela lateral do ilíaco e pela escápula. Colocar o braço mais distante do paciente sobre o tórax e o outro braço deve estar em posição lateral ao corpo e para fora dele. Posicionar a perna do paciente mais distante sobre a outra perna. Ficar de frente para a beirada da cama e assumir uma postura de base ampla com um dos pés à frente do outro. Colocar uma das mãos no ombro mais afastado do paciente e a outra sobre o quadril. Manter as costas eretas, deslocar o peso da perna da frente para trás e flexionando os joelhos e abaixando os quadris. O paciente é lateralizado na direção do executor do movimento. Essa posição serve para prevenir a contaminação, encorajar o cliente a ser independente e promover o autocuidado e também serve para apoiar e estabilizar o membro inferior. Movimentação e posicionamento em decúbito ventral. Antes de tudo, se identificar e descrever manobra. Com a cabeceira da cama plana e um enfermeiro de cada lado da cama, virar o paciente para o lado, colocando o braço ao longo do corpo para o lado em que será virado. Girar a cabeça do paciente para um lado e apoiá-lo com um travesseiro pequeno. Colocar uma almofada pequena sob o abdômen do paciente abaixo do nível do diafragma. Apoiar os braços em flexão ao nível dos ombros. Apoiar as pernas com almofadas para elevar os dedos. E desta forma manter o paciente confortável. Esse tipo de manobra reduz a flexão e a hiperextensão da coluna cervical, reduz a pressão nos seios de algumas pacientes e diminui a hiperextensão da coluna lombar e a tensão lombar. Melhora a respiração para a diminuição da pressão do colchão no diafragma. Movimentação e posicionamento em decúbito semiventral. Antes de qualquer coisa, se identificar o paciente e descrever a manobra. Fazer a manobra das pernas, manusear o paciente com os membros inferiores a 30 graus, colocar almofadas entre os membros inferiores nas articulações, colocar almofadas para suporte dos pés e deixar proporcional, e alinhar o corpo do paciente. Desta maneira, você assegura o alinhamento da coluna vertebral, facilitando a atualização do diagnóstico de enfermagem e também previne a transmissão cruzada de movimentação e posicionamento em Fowler. Antes de qualquer coisa, se identificar e descrever a manobra. Com o paciente em decúbito dorsal, elevar a cabeceira da cama de 45 a 60 graus, se não for contraindicado.
descansar a cabeça contra o colchão ou em um travesseiro pequeno, usar almofadas para apoiar os braços e mãos. Se o paciente não apresentar controle voluntário ou função nas mãos e braços, colocar uma almofada pequena no limite inferior do leito para que o paciente não escorregue e posicionar o paciente adequadamente. Esse tipo de manobra ele serve para N funções, aumenta o conforto, melhora a ventilação e aumenta a oportunidade do paciente para relaxar, contraria a tendência de cair para o lado afetado e melhora a ventilação e o débito cardíaco e diminui a pressão intracraniana. Melhora a capacidade do paciente para deglutição e ajuda a evitar a aspiração de alimentos líquidos e secreções gástricas. Evita a hiperextensão do pescoço. Muitos travesseiros sobre a cabeça podem causar ou piorar a contratura em flexão do pescoço. Movimentação e remoção do paciente para a cadeira de rodas. Antes de qualquer coisa, se apresentar e descrever a manobra. Ajustar a altura da cama no nível do assento da cadeira de rodas, se possível. Posicionar a cadeira de rodas a um ângulo de 45 graus, próximo ao lado da cama, correspondente à perna forte do paciente. E colocar a cadeira de rodas em direção ao pé da cama, na metade entre a cabeceira e o pé da cama. Frear a cadeira de rodas, os freios estão localizados acima do aro das rodas e empurrar a alça para trás para frear. Levantar o apoio dos pés, sentar o paciente ao lado da cama, auxiliá-lo a se mover para a borda do colchão e posicionar-se ligeiramente à frente do paciente para vigiar e protegê-lo durante a transferência. Movimentação e remoção do paciente da cadeira de rodas para o leito. Primeiramente, se identificar e descrever a manobra, ajustar a altura da cama ao nível do assento da cadeira de rodas, se possível, e posicionar a cadeira de rodas a um ângulo de 45 graus próximo à cama. Pedir que o paciente coloque os braços sobre o ombro do profissional, dessa maneira colocá-lo sentado, e após isso lateralizar o paciente e girá-lo em posição central do leito e dessa maneira posicioná-lo corretamente no leito. Movimentação e posicionamento do paciente da maca móvel para o leito. Se identificar e descrever a manobra, posicionar o paciente em posição anatômica, ajustar os membros superiores uma por cima da outra, colocar sempre antes do paciente uma travessa para fazer a transferência, com as mãos e 2 profissionais de cada lado, segurar de forma firme na travessa, fazer a contagem de 1 a 3, puxar de forma que o paciente não toque na superfície até ser transferido. Movimentação e posicionamento de paciente em episódio de convulsão no leito. Primeiramente, tirar qualquer material ou objeto de perto do paciente, segurar o paciente de maneira cuidadosa, fazer a contagem do tempo que aconteceu a crise, colocar um travesseiro atrás da cabeça, após o paciente parar da crise, posicioná-lo em decúbito dorsal, flexionar os braços uma por trás da cabeça e outra de forma que passe pela parte facial do paciente, flexionar os membros inferiores e lateralizar o paciente em um ângulo de 45 graus. Depois de alguns segundos, aguardar que o paciente volte ao estado responsivo. Voltar ao decúbito dorsal e realizar 3 perguntas básicas: qual é o seu nome, o lugar em que está e qual o dia de hoje. Dessa maneira, avaliar o nível de consciência do paciente.